Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos ao nosso Café Teológico. Hoje eu quero falar sobre a justificação pela fé. A justificação pela fé é um dos pilares da Reforma Protestante. Martinho Lutero disse que este é o artigo pela qual a igreja cai ou permanece de pé. Portanto, a justificação pela fé, ela foi um dos temas principais da Reforma Protestante. Lutero, ele que, ao receber o ensino da igreja romana, de que a justificação era processual, era algo que ele precisava praticar para ir se tornando justo, ele não encontrava paz em seu coração. Mas ao ler Romanos 1, verso 17, ele compreendeu perfeitamente de que a justificação é uma declaração de Deus, uma declaração forense, de cunho judicial, de que ele é colocado como justo diante de Deus, não pelos seus próprios méritos, mas por aquilo que Jesus Cristo realizou. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Romanos, no capítulo 5, no verso 1, nós vamos encontrar Paulo falando que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E também em Efésios, no capítulo 2, no verso de número 8, vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Fica muito claro aqui que o ensino paulino é de que a salvação, ela não é meritória. Não tem a ver com aquilo que nós produzimos, com aquilo que nós fazemos. Não tem a ver com aquilo que possamos apresentar a Deus como uma moeda de troca. Mas, pelo contrário, tem a ver com as obras praticadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo vai nos ensinar, principalmente nesse texto de Efésios, que a graça que vem ao nosso encontro por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua obra na cruz do Calvário, que nos concede fé para que possamos nele crer, é o que nos traz a salvação. Porém, quando nós vamos olhar o ensino romano acerca da questão da salvação, eles acrescentam a questão das obras como importantes ou como também causa da salvação. É como se fosse fé mais obras para dar como resultado a salvação. E aí, geralmente, algumas pessoas apelam para o texto de Tiago, que nós vamos olhar aqui, que vai dizer, no capítulo 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Será que o que Paulo ensinou está em desarmonia, em contradição com aquilo que Tiago ensinou? Será que a epístola de Tiago ensina uma salvação meritória por obras, e a epístola de Paulo, tanto aos romanos quanto a Gálatas, aos Efésios, nos ensina uma salvação exclusivamente mediante a fé? E aí a combinação seria fé mais obra? Ou nós devemos considerar o contexto em que cada uma dessas cartas foi produzida? Por exemplo, Romanos, nós devemos considerar que Paulo está querendo mostrar para o público de que as obras da lei não podem ser consideradas a causa da salvação. Tanto é que quando você vai ler Romanos, Paulo vai mostrar que tanto os gentios quanto os judeus, todos estão encerrados debaixo do pecado. Um por causa da revelação geral, outro por causa da revelação especial. Nenhum dos dois grupos foram capazes de conseguir se salvar por meio das suas próprias obras. Então Paulo vai mostrar que a salvação ela é resultado da ação de Deus que vem ao encontro do homem. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. É aquilo que ele realizou por nós para a nossa salvação. E que Paulo vai nos ensinar em Romanos é que a nossa confiança naquilo que Jesus Cristo realizou é que vai ser a causa da salvação do homem. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Tiago, Tiago está combatendo uma fé inoperante, uma fé simplesmente intelectual, uma fé de alguém que sabe que Deus existe,
mas não se envolve, não se relaciona com esse Deus. Você vai ver que nesse próprio texto que nós lemos de Tiago, no capítulo 2, no verso 19 ele vai dizer: crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então você percebe que Tiago ele está combatendo aquela fé de alguém que diz que acredita, mas quando se olha para a vida dessa pessoa, não há nenhuma evidência disso. Quando, por exemplo, você diz que ama uma pessoa, a evidência do amor não são as palavras, não é simplesmente a declaração do sentimento que você tem, mas as tuas obras apontarão, evidenciarão o amor que você diz ter. Vamos então aqui pensar, por exemplo, uma pessoa passando fome do outro lado da rua. Você chega até essa pessoa e fala: olha, eu te amo, eu sinto muito esse caos que você está vivendo. Agora, olha para uma outra pessoa que atravessa a rua e dá um prato de comida e pode até mesmo não dizer nada. Mas certamente, aquela pessoa carente, ela vai olhar para as duas situações e vai declarar que a segunda amou e que a primeira não. Então o amor tem a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com a ação, com a atitude. Podemos então assim dizer que é mais ou menos isso que podemos extrair do ensino de Tiago, que ele quer nos mostrar que a fé ela é evidencial. Não existe fé inoperante, não existe uma fé que nós podemos declarar que é simplesmente acreditar que Deus existe, mas sem se envolver, sem se relacionar. Vamos imaginar uma pessoa que se declara vegetariana e você a encontra numa churrascaria. Certamente você não acreditará que essa pessoa é vegetariana, porque é necessário que a vida dela mostre, evidencie aquilo que ela está dizendo acerca de si mesma. Então Paulo ele está trabalhando com a causa da salvação. Tiago está trabalhando com a evidência. Olha, se uma pessoa de fato acredita em Deus, ela vive em harmonia, em concordância aquilo que ela está professando. Não existe alguém que de fato o ame que não mostre com a sua vida o amor. Não existe ninguém que se declare ser vegetariano e não evidencie através da sua alimentação que é. Então nós não podemos dizer que uma pessoa tem fé se a vida dela é completamente uma vida oposta de alguém que se declara crente. Então, alguém pode dizer que tem fé, mas na prática provar que é um ateu praticante, por desconsiderar Deus, a sua justiça, a sua obra na sua vida cotidiana. Quando nós olhamos, por exemplo, o ensino romano de que a justificação é processual, nós precisamos compreender que há alguns equívocos muito graves nesse tipo de coisa. Quando, por exemplo, vamos para o texto de Marcos, no capítulo de número 4, ou melhor, Mateus, verso 17, que vai dizer: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A tradução feita por Jerônimo, dos textos originais, a chamada Vulgata, traduziu a palavra que tem a ver com conversão, com mudança, que é metanoia, para a palavra fazer penitência, dando a ideia de que o reino é alcançado por meio de penitência. E este ensino, principalmente de Agostinho, de que a justificação é uma coisa infundida e não uma declaração de Deus sobre a vida do pecador, fez com que a igreja desenvolvesse uma teologia de compensação acerca do pecado que o homem comete. Então ele precisa penitenciar-se para poder ir, à medida das suas atitudes de obras de justiça, se tornar justo diante de Deus. A compreensão que Lutero teve é de que não há como o homem, diante de Deus, no final da sua vida, ser declarado justo por meio das suas próprias obras. Vamos imaginar aqui que no final da nossa vida há duas balanças, uma onde é colocado aquilo que você pratica de bom
e outra balança aquilo que é colocado, aquilo que você comete, que é considerado pecado. E aí deve ser considerado que pecado não é apenas o que nós fazemos, mas as nossas omissões, mas também os nossos pensamentos, as nossas palavras são considerados pecados diante de Deus, quando nós erramos diante da lei do Senhor. Qualquer pessoa, por mais piedosa que seja, a balança do pecado sempre pesará mais do que a balança da justiça. Então nós precisamos compreender que o ser humano ele é incapaz de se salvar. Ele é incapaz de apresentar um status de alguém perfeito para poder ter acesso ao reino de Deus. Por isso que também a doutrina do purgatório ela é estranha, porque ela acaba acrescentando, adicionando algo a mais à obra de Cristo. E precisamos compreender que a obra de Cristo é suficiente para salvar o pecador. Nós não temos necessidade de acréscimo a nada mais. Portanto, a causa da salvação é a fé. Agora, a consequência da salvação são as obras. As obras, elas são frutos da relação que o pecador tem de salvação para com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Efésios, o texto vai nos mostrar no capítulo 2, verso 9 e 10, que as obras, elas acompanham aquele que foi recriado por Deus. Então nós não podemos também aqui afirmar que uma pessoa que de fato teve uma experiência com Deus, agora que ela colocou sua fé em Jesus, ela pode viver de qualquer maneira. É claro que não, porque ela estaria negando com as suas próprias atitudes a fé que ela tem. É assim que devemos compreender então o que Tiago ensinou acerca da salvação pelas obras, entre aspas, né? E o que Paulo falou sobre a salvação por meio da fé. Um outro texto aqui, final, que eu gostaria de ler, está em Lucas, no capítulo 18, em que nós vamos encontrar aqui, nessa passagem, a parábola do fariseu e publicano. Você vai encontrar nessa parábola, no capítulo 18, no verso 10, dizendo assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja que Jesus Cristo mesmo também ensinou uma justificação pela fé. Ele disse que aquele pecador, ele tão somente confessou o seu estado de miséria. Ele não colocou diante de Deus as suas obras de justiça. Podemos ver isso também na parábola, do filho pródigo, quando o filho retorna para casa. Quando o filho ele cai em si, que ele estava vivendo uma vida errante, ele disse que voltaria para a casa do seu pai, pediria perdão, confessaria, e pediria para que o pai o tratasse como pelo menos um dos seus empregados. Mas quando ele retornou para casa, houve ali uma conversão, uma metanoia. Ele realmente teve um arrependimento pelas suas decisões erradas. O pai o abraçou e ele disse: pequei contra o céu e pequei contra ti. Mas ao ler o texto você vai perceber que o pai nem deixa ele completar aquilo que ele havia colocado no coração, de pedir para o pai o tratar como um dos empregados. Mas o pai, ao invés de julgá-lo e mandá-lo fazer penitência, o pai o recebe de braços abertos e manda fazer uma festa. E quando aquele filho mais velho chega, o filho que ficou, ele já se apresenta ao pai com obras de justiça, falando que nunca saiu de casa, acusando o irmão, falando que o pai até mesmo era injusto com aquela atitude de nunca ter feito uma festa para ele, sendo ele justo, sendo ele um filho fiel e leal. Então,
quando olhamos para o texto da parábola do filho pródigo, percebemos uma justificação também pela fé. Com muita clareza, você percebe que ser aceito por Deus, no caso na figura do pai, é ter a coragem de dizer pequei contra o céu e contra ti, e não ouvir as acusações do irmão. O filho pródigo, ele é aquele que não havia realizado nada para poder o pai o aceitar de volta, mas tão somente se arrependeu. Foi assim que aconteceu com o ladrão da cruz também. Não houve oportunidade de ele simplesmente manifestar aquela fé que ele estava tendo em Jesus, para poder ser acrescentado, para que ele pudesse receber uma justificação. Com isso eu quero então fechar aqui, encerrar essa reflexão, de que a salvação é obra exclusiva da graça de Deus. Todo pecador que se arrepende pode se achegar a Deus por meio de Cristo e confiá-lo para ser o seu único e suficiente Salvador. Mas todo aquele que tem uma experiência real com Jesus Cristo vive em conformidade com esta verdade. Portanto, as obras, elas são consequências de uma experiência real. Paulo está falando da causa da salvação. Tiago está falando das evidências de alguém que de fato possui fé. Portanto, que Deus te abençoe, meu querido. E se você ainda não teve uma relação direta com Cristo, ponha sua confiança plena nele para receber a salvação. Mas se você já confiou em Jesus, que a sua vida possa manifestar as obras daquele que de fato confia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe. Até a próxima.